Hoje a gente vai conversar, né, com a bióloga e geneticista geneticista molecular Elizabeth Duarte, que já entrou aqui, né? Vou chamar a doutora Elizabeth Duarte. Olá a todos. Vou chamar agora aqui para conversar com a gente. Elizabeth Duarte. Nos Bastidores, o seu canal de informação e entretenimento no Instagram, Spotify e YouTube. Agora é só esperar um pouquinho que ela já vai entrar. Olá! Olá, tudo bom? Boa Tudo noite, bom? Como Márcio. vai? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo tranquilo. Primeiro, antes de tudo, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para conversar com a gente aqui um pouquinho sobre essa questão da Covid-19, né? Tá, eu que agradeço a oportunidade, né, de difundir conhecimento aí, num papo descontraído, né, que já está tão Então, apresentado, né, pela mídia, e necessariamente apresentado, né, na verdade. mas ainda assim a gente continua se perguntando sobre tantas controvérsias, Sim, né, que tem a respeito dessa doença. muito disse-me-disse, né? Todo dia surge uma novidade e depois dizem, é uma coisa séria, né? Verdade, verdade. Sua câmera tá meio de ladinho assim, né? Eu tô de ladinho? Ah, é meu Tá. vídeo, deixa eu virar aqui. Pronto, agora tá mais tranquilo, então. Pronto. Pessoal, a gente está conversando aqui agora com a bióloga e geneticista molecular, a doutora Elizabeth Duarte. Ela vai conversar com a gente sobre a Covid-19, né? Como ela falou, é um bate-papo informal entre nós todos aqui. Vocês podem deixar suas perguntas aí, que assim Sim, que à for possível, vontade. faça perguntas. E a doutora também vai ler as perguntas também, ela também pode fazer, certo? Sim. Amei a proposta dessa live, estou aqui atenta, disse Lili Cerqueira, né? Doutora, antes da gente começar, né, a gente vai falar sobre esse vírus, né, o coronavírus, que já matou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, abalou a economia mundial aí, e tem algumas questões que precisam ainda, eu acho, algumas pessoas me perguntaram e eu achei interessante, né, perguntar, será que essa doença tão devastadora quanto parece, é possível se proteger contra esse inimigo invisível? Quem contraiu a doença se tornou imune a ela? Então, durante a nossa É. conversa, a gente vai montar esses tópicos aí, né? Mas para iniciar, eu queria só confirmar com a senhora uma questão. Essa doença causada pelo coronavírus, né, a Covid-19, é uma Sim. doença nova. A Covid-19 é uma doença nova, mas o vírus, o coronavírus, já apareceu aí algumas vezes durante a história da humanidade, né? Por exemplo, em Isso. 2002 houve o SARS-CoV na Ásia, né? Depois veio o SMERS MERS. o MERS na Península Arábica em Isso. 2012, 10 anos depois, né? Uhum. Então, o que é, na verdade, essa questão do coronavírus? É um vírus que foi transmitido no SARS-CoV, do morcego para o pangolim, e no MERS, do morcego para o camelo, e daí para os homens, para a humanidade, né? Como é que isso acontece? É uma doença, é um vírus de morcego? Então, Márcio, é boa essa pergunta, né? Bem oportuna, porque ela remonta à necessidade da ciência, né? Nessa questão aí. Então, a partir do momento que a gente sequenciou o genoma deste vírus, então foi numa pessoa infectada, coletou o material, né? Da mucosa daquele paciente, e aí o RNA, que ele é um vírus RNA, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí identificou as basezinhas, A, T, C, G, né? Aquele conjuntinho de letras que todos os seres vivos têm. Apesar de vírus não ser vivo, ele é uma entidade biológica. E o que é que quer dizer Certo. isso? Ele não nasce, cresce, reproduz e morre, como é premissa básica para um ser vivo. Mas ele, estando num parasita, ele desenvolve funções de multiplicar-se. Né? Ele tem proteína, ele tem material genético, ele se multiplica, ele não tem células. Tá? Certo. Então, no mundo acadêmico, embora alguns não entendam que ele seja um ser vivo, ele é uma entidade biológica, ele se comporta como tal. Então, nesse aspecto, esses vários nomes, esses vários achados, era porque não tinha um genoma. A partir do momento que teve um genoma, foi descartada a hipótese dele ser um vírus da família do SARS ou do MERS.
tá? Ele é um coronavírus, tal como tem os coronas dos cães, né? Que aí, quando as pessoas souberam disso, correram, foram achados e tomar a vacina que imuniza os cães de um tipo de coronavírus. Então, assim como tem, como é que eu posso te falar? Várias espécies ou raças de cães, né? Tem os beagles, tem os pastor alemão, tem várias raças. E chamem raças humanas, que não são etnias, mas cães, gatos têm raça. Os vírus também têm. Então, eles são muito parecidos. Então, tem aquele conjunto de letrinhas muito parecidos, mas alguns trechinhos ali são específicos daquela espécie. Ou daquela cepa, tá? Como a gente, linhagem, como é o mais correto falar sobre os vírus, tá? Então, ele tem muita semelhança com o vírus do SARS e do MERS, mas ele não é. Ele é um coronavírus, um beta-coronavírus, tá? E mesmo sendo chamado de SARS-CoV-2, ele então não se alinha ali nessa família. Dentro de um bloco daqueles dos coronavírus, beta, coronavírus, alfa, coronavírus, né? A gente faz algumas distinções de classificação deles. E isso está muito associado, inclusive, ao hospedeiro, porque eles têm particularidade de hospedeiro. E aí a gente já entra em outra questão. Por que ele tem essa especificidade de contaminar, né? Hospedar uma espécie e ele é vadio, né? Ele foi atingir a nossa espécie particularmente. Justamente agora, Oi. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Essa espécie primeira, então, seriam os morcegos, ou não? Para o coronavírus ainda está se estabelecendo. Na China, é mais a questão da feira de peixes lá e de ostras, né? De frutos do mar. Ostra o pessoal come cru, né? O morcego, aquelas pessoas, para não ter a questão da xenofobia, né? A aversão a outros países, a outras pessoas, a gente precisa deixar isso muito claro. Não foi culpa dos chineses, tá? Sem apologia, sem partidarismo. É com biologia e com propriedade, né? Genética. Então, não é culpa dos chineses. A gente aqui, né, as pessoas têm hábito de comer ostra, animais crus, e pode vir essas partículas, tá? Mas aí não está batido o martelo sobre o morcego, apesar do morcego contribuir para várias zoonoses virais importantes, tá? Mas lá na China, tudo indica que foi nessa feira de peixes, uma população, né, uma carga viral aumentada foi encontrada por lá. Entendi, porque uma outra questão... O MERS e o SARS, sim. O MERS e o SARS, sim, está estabelecido de origem nos morcegos. Os morcegos que hematófagos, né? Aqueles que sugam o sangue. Não é para a gente sair matando e ter medo dos morcegos, não. E causar outro desequilíbrio ecológico, né? Porque a gente está vivendo isso por conta de um desequilíbrio ecológico. É uma caça aos morcegos desenfreada, não é o que a gente tem que fazer, né? A conta e a culpa é toda nossa, né? De não dividir essa casa maior, esse ecossistema, com todos os seres vivos, né? Eles viviam em paz lá, habitando, parasitando aqueles animais e não causavam doença naqueles animais, né? E aí veio para nós e veio com essa velocidade de morte, justamente porque a gente foi pego desprevenido. Agora, é isso, doutora, que eu fiquei pensando também. Por exemplo, no Brasil, a senhora me corrija se eu estiver errado, por favor, são cerca de 180 espécies de morcego, mas a gente ouve falar, por exemplo, a senhora falou que os morcegos são transmissores de zoonoses importantes, entre elas aí a raiva, né? Mas também, não sei se, mas parece que o ebola também é de origem... Ebola, sim, né? sim. Então, a gente eu até anotei. A própria influenza, né? A própria influenza. Então, são portadores dessas doenças importantes que contaminaram a humanidade, né? E aí eu fico pensando, a gente no Brasil tem cerca de 180 espécies de morcegos, só que aqui no nosso território, eu nunca ouvi falar, por exemplo, de uma contaminação de zoonose, coronavírus, né? De uma zoonose que se tornasse uma epidemia tão grande assim, em relação a esses vírus que são vírus do trato respiratório, né? Então, eu queria saber, se a gente tem 180 espécies de morcegos aqui, por que isso nunca aconteceu no nosso território? Justamente por aquilo que a gente... Nosso coronavírus nunca... Isso atesta que a origem não é a partir de morcegos, né? A pandemia, esse espalhamento do morcego, quem proporcionou fomos nós,
né, a espécie humana. A partir do momento do não isolamento, de não entender, né, essa importância, essa rapidez de contaminação. Quem espalhou o coronavírus no mundo fomos nós, humanos. Tanto é que você acabou de dizer, na proporção e na biodiversidade de morcegos que nós temos, mas eu não posso dizer que propriedade não é muito minha área, né, apesar de ser bióloga, mas nem todos são hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue, eles não foram contaminados, eles não tiveram contato com o vírus, tá certo? Então, assim, se a gente se for no lugar mais selvagem, onde as pessoas têm mais contato, e não é comum você ter picadas, né, ou mordidas, melhor dizendo, de morcego, porque aí a gente faria o contrário, a gente transmitiria para o morcego, e aí ele incubar o vírus, e aí sair proliferando, né, multiplicando. Mas nem precisa, porque nós mesmos, entre nós humanos, é que estamos encarregados de espalhar, né, e para isso a gente teve um infeliz sucesso, né, infelizmente. Então, gente, não saiam matando os vírus. Márcio, eu gosto de comparar, quando eu dou aula, com a dengue, com a chikungunya. Né? Vamos matar o mosquito da dengue. Aí mata aquele mosquito, coitado do Aedes, aí o vírus vai e infecta outro mosquito, porque eles querem manter a vida. Né? Eles querem perpetuar a espécie. Tem que lembrar disso, a gente está aqui para se adaptar e se manter vivo. Nasce, cresce, reproduz. Depois morre, é normal. Tá? Então não adianta a gente querer matar um vetor, né? Não adianta a gente querer matar um vetor. Então lembra da dengue. A dengue seria tão fácil a gente controlar o mosquito, que é visível, a gente não controla, e com o vírus está esse caos, né? Que a gente vive hoje. É bom a gente fazer essa reflexão. Tem uma questão aí que a senhora começou a falar no início da nossa conversa, e eu fiquei pensando, né? Essa questão do coronavírus ser um vírus de RNA e não de DNA, isso ajuda na propagação? Qual é a diferença, na verdade, né, entre um vírus de RNA e um vírus de DNA? E se isso influencia na propagação da doença? Tem duas questões importantes com relação a ele ser RNA ou DNA. E sendo RNA, ele ser positivo, né? Tem um positivo e um negativo. Para a gente lembrar um pouquinho da aula de genética, o DNA ele tem duas fitas. Né? Então, duas fitas enroladinhas. Então, já essa conformação do DNA, ele dá uma estabilidade e uma proteção, né, àquela molécula, aqueles ATCGzinhos ali. Sendo RNA, ele é mais frágil, porque ele é fita única. Então, qualquer enzimazinha que vem ali, e as RNases, ou seja, as enzimas que degradam o RNA, elas estão mais soltas. Na nossa mão tem RNase. Quando você calça uma luva que fica amarelado, né, um anel, as pessoas às vezes ficam verdes, aquilo é RNase. Então, nós temos mais RNase livres do que DNases. Então, é um ponto positivo ele ser RNA, porque ele é muito instável quando está fora do hospedeiro. Por isso que a gente borrifa álcool, uma que boa, né, como você chama, água sanitária, e desnatura um envelopezinho que protege o RNA dele. Ele tem só uma fitinha e tem um envelopezinho fino, sabe a casquinha do ovo? Bateu ali, que é uma proteínazinha, bateu ali, desnatura. Desnatura é abrir o poro e atinge o RNA. Tchau. Essa é uma vantagem. Por isso que falam do calor, né, da temperatura, é tudo verdade. Fora do hospedeiro. Se tiver dentro, não adianta ficar tomando chá quente, colocando nada disso. É fora do hospedeiro. Né? E aí sim, nosso país tem uma vantagem porque é mais quente. Né? Então, você cospe ali, está com a carga viral. Se o sol incide, poucas horas aquilo seca, a estabilidade do RNA é desfeita. Mas aí quando ele hospeda, ou seja, ele entra no nosso trato respiratório, ele ser RNA, ele é extremamente positivo, porque o RNA é o que expressa uma determinada reação. Então ele já entra pronto para copiar as nossas basezinhas, ele engana nosso sistema imunológico, ele passa desapercebido do nosso sistema imunológico. Por quê? Porque ele não tem esses anticorpos, né, na reação antígeno-anticorpo, que se fala tanto, né, de aumentar a imunidade, então ele passa desapercebido de células, de enzimas que fazem parte do nosso sistema imunológico. Porque a glicoproteína que ele tem no envelopezinho dele, nós temos também. Então o sistema imunológico nem, aí lá dentro a célula copia o materialzinho, já está pronto o RNA dele, e aí começa a multiplicação rápida. Entendi. Então tem essa vantagem, né? De ser vantagem por um lado e desvantagem por outro.
Certo, então. Então quer dizer que essa questão do calor, então, não é uma falácia, não é mentira. Isso Não, tem algum. tem. Para aquela pergunta que você iria fazer do contágio, né? Da neurose das pessoas na limpeza. Então, Certo. fora do hospedeiro é verdade, né? Uhum. A saliva vai secar, né? Que é via de regra as mucosas exudadas que as pessoas liberam. O próprio álcool, né? Borrifar o álcool, a própria água sanitária, qualquer ação adstringente, né? O sabão. As pessoas não precisam gastar dinheiro com álcool em gel, né? Detergente de prato que é muito mais barato, tá? São Serve, né? ações muito mais, até porque nem se sabe, né? A gente está falando de Brasil, a desonestidade está, infelizmente, aí. E está se vendo. Às vezes não está 70%. Eu queria chamar a atenção disso. Se o álcool ele não tiver entre 65, 73%, ele não vai degradar essa glicoproteína. Muito pelo contrário. O álcool vai ajudar a preservar. Álcool Entendi. nem tudo que é 100% né, nesse caso é bom. Tá? Porque ele não consegue Certo. penetrar e desestabilizar essa membraninha. Entendi. Doutora, tem uma pergunta aqui de Gustavo Garrido. Ele diz o seguinte: doenças importantes como a malária só foram erradicadas em partes do mundo, como o sul da Europa nos anos 50, após investimentos em saneamento urbano, que na prática erradicaram vetores, né? Sim, os vetores. As pessoas Então, perguntam muito isso, né, Márcio? A gente no século XXI... Oi, fale. Conclua. não, pode falar. Então, ele está falando justamente da erradicação dos vetores, né? Foi preciso que esses vetores fossem erradicados para que essas doenças fossem erradicadas também. Depende do ponto de vista. Por exemplo, no caso do mosquito, realmente ninguém vai se preocupar em criar um ambiente onde os mosquitos voltem a viver. A gente adentrou as florestas, né? Os ambientes de floresta, não tem como. Eu não vejo, infelizmente, o ser humano agir dessa forma, de dizer, vamos se preocupar com os mosquitos e levar ele para um ambiente, que seria o controle biológico mais eficaz, tá? Porque ele estando já cosmopolita, ele já estando entre nós, ele vai tentar infectar, burlar o sistema imune de outros vetores, tá? Isso é apagar incêndio com borrifamento de água, né? É um paliativo. E assim, o que chama a atenção da questão do nosso ouvinte aí é que olha remontando cronologicamente o tempo que faz, e hoje, pleno século XXI, a gente com tanta tecnologia, né, com tantas expertises, isso prova que não é fácil a gente lidar, né, com essas entidades biológicas, sobretudo os vírus. Bactérias também estão aí, né, as superbactérias. Então, assim, é um chamado para a gente refletir que a gente realmente é superior, tem um racional, somos muito inteligentes, temos vários aparatos tecnológicos, às vezes nem tanto incentivo, né, para a nossa ciência ou acreditamento da ciência, mas é difícil, porque é um ser vivo que quer viver e outro ser vivo que também quer. É uma disputa de espaço, é um ecossistema, ele tem que estar em equilíbrio. Enquanto a gente bater esse martelo, insistir em querer ser o dono do mundo e viver isoladamente, a gente vai se deparar com esse tipo de situações. E eu lhe digo com tranquilidade, essa não é a primeira e não vai ser a última. Não sei no caso de uma pandemia, mas as epidemias, com certeza. Né? E aí, só uma vacina para dar uma freada nisso, porque nós mesmos estamos passando para os nossos próximos. A gente não precisa de vetor. Então, matar morcego, matar chimpanzé, matar os bichos, né, todos. Então, vai matar nós mesmos? Seria pois questão, né? Eu fiz uma matéria para o Jornal à Tarde, no começo do ano, e essa matéria foi o seguinte: a gente estava entrevistando uns pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, né, da UFBA, porque eles tinham uma pesquisa falando justamente sobre a questão da transmissão rápida do vírus, que foi trazida realmente, essa transmissão aconteceu por conta da movimentação humana nos países que mais tinham fluxo de aviões. Então, o turismo foi o que levou, segundo essa pesquisa, à disseminação tão rápida desse vírus. Agora, doutora, a senhora começou a falar aí sobre
a questão da transmissão desse vírus, né? E da paranoia das pessoas. Eu tenho visto pessoas chegando em casa, deixando a roupa na porta da rua, e depois jogando logo na máquina com isso, com aquilo para lavar, desinfetante, não sei o quê, correndo para tomar banho. Aí chegam com as sacolas de mercado e borrifam álcool na sacola de mercado, lava tudo que pode lavar e ficam assim nessa... Eu não sei se é uma paranoia ou se não é, mas de repente até fecham a janela da casa com medo de alguém espirrar no andar superior ou no andar do lado. E assim essas pessoas estão andando meio no cabelo e andam meio loucas, né? Assim por conta disso. A Liri Cerqueira está perguntando: é verdade que a Covid sobrevive no cabelo? Por quanto tempo? Então, o que eu gostaria de saber da senhora é o seguinte: é necessário que a gente fique nessa corrida para tomar banho quando chega da rua, para jogar álcool nas compras dos mercados, para jogar álcool no saco do mercado e para lavar o cabelo? Então é isso que eu queria saber. Márcio, seria irresponsabilidade minha dizer a você que isso é exagero. A priori, do jeito que a coisa, né, a carga viral está solta, né? As pessoas, a gente não sabe quem são as pessoas porque elas estão assintomáticas, ou seja, sem sintomas, e podem estar com a carga viral. E já está aí na mídia, todo mundo já está cansado de ver. Quando eu estou falando aqui com você, várias partículas virais. Se você quiser fazer um teste, coloca o seu celular perto, e daqui a pouco você vai ver umas gotículas, né, de saliva. Tá? Então, a gente anda na rua, mesmo com máscara, com nossos aparatos, mas às vezes tem pessoas que não. E aí vai que, por azar, essa pessoa está assintomática, está próximo de você, ou no caixa do mercado, né? Quanto foi que deu a conta? E ali, lá naquela maquininha de digitar, né, os números do cartão, e aí você digita, daqui a pouco, eu paguei aqui a conta, viu, fulano? Tá certo, tudo bem, vai botar no meu carro? Né? O costume de... Então... Você está entendendo? É muito relativo isso. Seria exagero se nós tivéssemos... Veja, a China, o pessoal tem uma educação, né, uma cultura, porque eles são, né, muito populosos, então eles lidam com esse tipo de patologia. Então, eu aconselho que sim. Né? A gente precisa ter certa propriedade, não é só usar máscara, é usar máscara e não ter contato com a área que vai para nossas mucosas, perceber a umidade dela. As sacolas de feira, se você vive num ambiente onde você, ainda de máscara, puder pendurar ela para levar um solzinho, não precisa gastar tanta água ou álcool borrifando elas. Eu faço isso aqui, eu penduro as sacolinhas de mercado ao sol, porque eu tenho espaço. Quem não tem, joga dentro de uma bacia com sabão, com detergente de prato mesmo. As roupas, minha mãe é grupo de risco, está aqui comigo, né? Eu tenho uma filha de 3 anos. Então, eu faço isso. Quando eu chego na garagem, eu tenho uma sacola que eu coloco a minha roupa, fecho, e aí entro em casa sem aquele sapato. E já troquei a máscara, obviamente. A máscara que eu fui para a rua, eu não entro no carro. E aí, essa roupa eu deixo exposta ao sol. Eu uso a máscara para fazer essas manipulações. Porque muita gente tem se contaminado porque tira a máscara. Chegou em casa, dá ufa. Porque realmente a máscara incomoda, né? Dá uma certa... um peso, né, ao respirar. Então, assim, Márcio, eu aconselho que sim, né? A gente pode pecar por excesso. Mas as pessoas mais humildes, que não têm essas condições, elas também precisam ponderar, porque assim, um detergente, um sabão líquido, né? Qualquer aparato adstringente, como eu falei, vai ser de serventia para eles. E na questão do que Liri Cerqueira perguntou, então, a Sim, Covid o cabelo. sobrevive. Sim. Cabelo? Sim, já tinha esquecido, perdão. Sim, as pessoas chegam em casa e tomam um banho do pescoço para baixo. Mas o risco é nas vias aéreas. Né? As vias aéreas, nossa. Então, nosso cabelo, o meu é úmido. Olha o meu cabelo como é oleoso. Eu lavo dia sim, dia não. Então, as gotículas, elas se impregnam. Sabe como eu gosto de falar para os meus alunos o que é o Covid? Essa glicoproteína. Todo mundo conhece chia, né? Chia não é aquela sementinha que a gente coloca na água, ela fica melequentinha? Pronto, imagine o coronavírus mais ou menos aquilo. Aquilo não fica pegajosinho, gelatinosozinho? É um tipo de glicoproteína. Então aquilo gruda. Aqui o meu cabelo né? Porque tem uma certa umidade. Então se você... Eu tenho mania também de ficar pegando cabelo, mulher tem. Então se você foi à rua e não se aparamentou ou protegeu o cabelo, que é muito difícil a gente mulher fazer isso,
é melhor lavar. Eu acho mais prudente você lavar do pescoço para cima do que se preocupar com a parte de baixo. Porque a contaminação, gente, é respiratória. Boca e nariz. Principalmente, né? Principalmente, eu falo boca porque tem gente que respira pela boca, né? E aí tem esse contato aí, digestório, respiratório. Então, o pessoal que está saindo na rua Lavar e volta para casa cabelo. correndo para tomar banho, lava o cabelo também, né? E a E eu barba? digo E a mais. barba? Também, viu? Barba. E eu digo mais, Márcio. As meninas agora vão atestar que o shampoo é pH neutro. Não destrói a partículazinha. Tem que jogar uma coisinha mais agressiva aí, viu? Ou a própria Então água... se você pensa em lavar o cabelo, a própria água ela vai remover, obviamente. Vai ser uma remoção. A ação do shampoo, o shampoo não tem propriedade pH para quebrar, desnaturar a proteína. Essa glicoproteína que envolve o vírus. Então, você não está desnaturando ele, você está só jogando ele, tirando ele. Sabe, álcool e sabão, no óleo, você pinga, o óleo se espalha. Quando a gente lava prato, a gente não destrói a gordura, a gente espalha ela, né? Certo. Tá? Então, se você quer matar, que a gente não mata porque ele não é vivo, quebrar ele, destruir ele, tem que ser com um pH um pouco maior. O pH de shampoo, eu não acredito muito, muitas marcas não têm aquele pH neutro que eles dizem que tem. Tem muito sal, né? O sal funciona também para degradar a proteína. Lave o cabelo, sua barbinha e seu bigode. Certo. Agora, minha avó costumava lavar o cabelo com sabão de coco. Então, em vez de lavar o cabelo com shampoo todo dia, lava com sabão de coco, depois coloca um creme rinse aí, alguma coisa, para dar O que a avó diz... Não, você lava com sabão e depois passa seu shampoo. A função você já exerceu, né? De ensaboar. A barba também. Certo. Amandinha Aragão está perguntando aqui, sabe dizer quanto tempo a pessoa pode ficar com o vírus? Tem alguma pesquisa sobre? Uma vez que você foi infectado, já está hospedando o vírus? Eu acredito Será que seja isso. Vamos falar. Fora do hospedeiro, no país da gente, no Nordeste, né, considerando temperatura, umidade relativa do ar, no máximo 48 horas, as gotículas deixam ainda essa proteína protegendo esse RNA, tá? Em média. Se está hospedando, por exemplo, se está no nosso corpo, nós somos homeotérmicos, nós mantemos a temperatura do nosso corpo, então pode estar calor, mas o nosso corpo mantém, né? Aquele 37, por ali. No nosso corpo, nada feito, né? Nada de ficar exposto ao sol achando que vai estar desnaturando o coronavírus. Ele adentrou, se ele não conseguir proliferar, se multiplicar, você passa 48 horas, 64 horas, né? Vamos lá, 3 dias, 5 dias, né? Daí essa associação que as pessoas fazem entre os testes rápidos e o teste de qPCR. Porque você estando assintomático, você teve contato com o vírus, a carga viral é baixa, às vezes aquele teste rápido que é antígeno anticorpo vai dar negativo porque você não deu tempo de produzir anticorpos contra algo que a carga viral está muito baixa. Por isso que o qPCR, que é o real time, né? Ele flagra pequenos traços da presença do Covid. Por outro lado, as pessoas às vezes fazem um qPCR e se desesperam. Eu tive Covid, né? O teste rápido, ele atesta que você tem uma carga viral relativamente substancial, né? Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta em relação à questão da contaminação ainda, né? Porque em alguns estados do Brasil e em várias partes do mundo, as academias voltaram a funcionar. Claro que estão com algumas restrições, né? Sim. Mas aí a gente tem falado muito sobre a questão das gotículas de saliva, etc., tocando as pessoas. Estudos já foram realizados em que se identificou nas fezes das pessoas coronavírus, né? Outros estudos falam do coronavírus no sangue. Quanto a questão do suor, né? Porque você está na academia, você está suando, etc. Mesmo com as medidas de distanciamento social, mesmo com as restrições de número de pessoas dentro desses lugares, a academia por si só, um lugar de transmissão grandiosa de coronavírus, de Covid-19?
Ó, pelo que eu vi que tem gente online aí, meu irmão e outros tarados por academia, vai todo mundo sair agora da live quando eu disser isso. Que sim, né? Não pelo suor, tá, Márcio? É exagero falar do suor. Por menor que seja a partícula viral, a gente não consegue expelir ele. Se fosse assim, a gente entrava numa sauna, era tratamento contra a Covid, né? Entra numa sauna, sua aí, bota o bicho para fora, né? Tipo uma entidade. Então, não, tá? Vamos com calma aí. Mesmo que tenha traços nas fezes, como você disse, tem traços do vírus, mas ele não tem ali a propriedade, não está preservado o RNA dele que possa ser replicado. Até porque nós temos enzimas e temos pH no nosso tubo digestório, principalmente no bolo fecal, tá? A presença é óbvio que vai ter. Tudo que entra tem que sair, né? Ou pelas urinas, ou pela urina ou pelas fezes, tá? Então, são traços. Mas ainda ninguém pegou a fezes e passou numa placa e viu ele conseguir multiplicar, tá? Tem estudos de presença. Aí é a importância dessa live, né? As pesquisas estão sendo colocadas e muito acessíveis, e aí as interpretações são várias, tá? Mas aí, voltando à malhação, o problema da malhação é a gotícula de ar que você solta. É a academia tá com o ar-condicionado ligado, né? A força lá, né? Tá? Então, você fala, você projeta, você bebe água, né? Então, não é pelo suor, tá? Também não vou dizer assim 100%, porque Covid-19 ninguém pode dizer 100%, mas eu não vi nenhum estudo categórico de dizer, pegou o suor, botou, multiplicou. Mas olha, saudade da academia, mas é a questão da gotícula. E outra, você malha, você libera aquela gotícula ali, sai imediatamente. Já tem gente esperando quando a gente está malhando, né? Já tem gente esperando ou compartilhando equipamento, né? Eu posso compartilhar contigo, eu faço minha sessão, você vem. E aquele álcoolzinho que tem na... Isso eu digo porque eu já fiz testes, né? Na minha neurose da microbiologia também. Muitas vezes não é álcool, né? Muitas vezes eles usam uma veja, uma coisa diluída que espume, que tem um cheirinho que psicologicamente você acha que é álcool, mas nem sempre é, tá? Então, o certo é se manter afastado da academia. Malha em casa, se for uma academia aberta, bem arejada, e se for gastar com álcool, né, limpando mesmo, assim. E outra, do ponto de vista como é que eu posso dizer? Da propriedade bioquímica do corpo. Você malhar de máscara, gente, é muito ruim. A máscara causa hipoxia, ou seja, baixa oxigenação. Então, os meninos aí, ó, que quer ganhar massa muscular, oxigênio é preciso. Para ganhar massa, entra ar, oxigênio e nutrientes. Nutrientes pela comida, ar pelos pulmões. Vai para o arterial e se distribui para os músculos. Então, você está com a dificuldade respiratória, que a gente chama de hipoxia. Então, você está fazendo um trabalho, uma força. Então, desse ponto de vista, também já é negativo. Você exercer trabalho de máscara. Entendi. Então é complicado ir malhar de qualquer forma, né? Seja pelo medo das pessoas estarem compartilhando as gotículas, como E também a questão da pessoa não conseguir respirar direito por conta das máscaras, né? O rendimento, exatamente. Doutora, a Organização Mundial da Saúde divulgou essa semana que as pessoas devem continuar usando as máscaras. As pessoas mais velhas, as pessoas que têm comorbidade devem usar aquela máscara de hospital, né? E as outras pessoas todas usarem as máscaras de tecido, contanto que esse tecido seja 3 vezes reforçado, ou seja, um tecido com 3 panos, com 3 proteções. Essa máscara realmente, então, é eficaz no combate, quer dizer, não no combate, mas para evitar a contaminação ou a disseminação rápida do vírus? Como é? Márcio, é o princípio da precaução novamente. As pessoas disseram, pode usar máscara de pano. No hospital, jamais essas máscaras de tecido. Mas aí, a máscara de pano, né, de qualquer tecido, a gente usa muito esse tecido que é fruto da garrafa PET, né? Essas sintéticas, esse material sintético que não é algodão. Então, a malha, né, eu faço uma cruzinha, a malha entre um tecido e outro, ela tem uma porosidade. Quanto maior essa porosidade, mais uma facilidade de haver extravasamento. Porque é uma partícula muito diminuta, muito pequenininha. E as pessoas colocam a máscara e passam horas a fio. As pessoas falam bastante,
além da gente respirar, falam. Você tem barba, né? Tem bigode, então já acumula as gotículas de saliva ali naquela máscara. Então, as pessoas que usam barba, né, que tem essa questão aí, precisam trocar ela com maior frequência. Se estão em um ambiente que está coletivo, né? Compartilhando com várias pessoas. É muito relativo. Eu não vou dizer a você que você vai no supermercado, não vai ficar perto de ninguém, vai ser aquele convívio, né, com determinado distanciamento, você tem que ficar trocando máscara. Mas o que é que você faz? Chegou no carro, vai pegar o ônibus, enfim, você vai, se é o carro que é só seu, principalmente se ligar o ar-condicionado, já entra no carro, tira a máscara e já pega uma nova. Nova não, uma limpa. E coloca aquela que você estava no saquinho. Fecha, pronto. Não precisa morrer de jogar álcool. Mas aí usa outra no carro, porque em algumas cidades tem que usar no carro, né? Aqui onde eu estou não precisa. Porque se você vem de fora, né? Você vem de fora com a máscara, que porventura alguém, né, conseguiu atingir a sua máscara, aqui a parte externa, você liga o ar-condicionado, você pode, né, trazer isso para o seu carro. Uma informação que eu passo muito para as pessoas é que o nosso carro tem a chavezinha do aquecedor. Uma coisa muito válida é você ligar aquele aquecedor por uns 5 minutos, no máximo. E, se for o caso, deixa os vidros um pouco abertos para não estar tão abafado, tá? Porque é aquela fragilidade que ele tem, né? Do RNA dele lá. Então já dá conversou sobre o RNA do vírus, né? Tá? Agora, Então doutora, isso ajuda bastante. Tinha umas pessoas aqui, eu não posso dizer o nome de todas, eu vi, fui subindo aí, elas estavam perguntando sobre a questão da touca para o cabelo, né? Então, além de você sair com máscara, você sair com uma touca ou com um boné, com alguma coisa protegendo o cabelo também é uma precaução, né? A touca para evitar de chegar em casa e ter que lavar de novo, né? A menina não estragar a escovinha ou aquele creme caro que usa, né? E você não quer lavar o cabelo com frequência. Mas, assim, a touca não protege 100%. Não sei, tem gente que consegue. Eu tenho toucas porque a gente usa com o espectrômetro de massa, a gente precisa proteger, senão é flagrado no equipamento, né? Mas algumas toucas, se as máscaras as pessoas usam de todas as formas, né? Imagina uma touca. A touca é no sentido de proteger o seu cabelo e não lavar ele diariamente, não toda vez que se expor. Toda forma é válida, mas aí é um ambiente muito maior, onde você tem que remover ela com cuidado, não tira para frente para não expor. Gente, isso que tem que estar protegido. Tira a touca aqui por trás, puxa ela aqui por trás, saquinho, e lava e faz o que você quiser. O que tem que estar protegido é o seu nariz e sua boca. Ok. No sentido de proteger o cabelo, então o homem também pode, o homem ou a mulher também pode usar o boné, né? Sim, o boné, qualquer aparato, né? Na cabeça, sim. Desde que você remova e lave corretamente. Eu vi que alguém falou aqui que deixou de ir para fisioterapia. A fisioterapia aí é parecida com a academia em algum sentido, mas também não, né? Eu, particularmente, como eu estou tendo um problema de inflamação dos trapézios, eu voltei à minha fisioterapia, né? Porque aí a fisioterapia é um tratamento. E aí você tem que ver se o seu fisioterapeuta, o ambiente da clínica, né? Porque já é uma clínica, não é uma coisa de lazer, ou de esporte, né? Entretenimento, enfim. Eles têm que ter o que preconiza o Ministério da Saúde, ou melhor dizendo, a Organização Mundial de Saúde, né? Porque o Ministério da Saúde da gente oscila um pouco no que eles entendem de risco à nossa saúde, infelizmente. Então, na clínica, ela abre as janelas, não liga o ar-condicionado, só entra por horário marcado. Então, naquela salinha só fico eu vejo que ela limpou e não tiro de forma alguma a minha máscara. E ela tem a máscara e aquele outro aparato acrílico, né? Usando. Essa é uma outra questão, né? Ela usa. A professora Socorro está perguntando aqui sobre a questão da proteção aos olhos, né? Então a gente está pensando muito em guardar aqui o nariz, guardar a boca, mas a gente também pode ser contaminado pelo olho ou não? Como é isso? Não tem nenhum relato de entrada do Covid-19 via ocular, tá certo? As pessoas que têm comorbidade, a gente tem um certo, né, extra, um bônus de cuidado, mas quando a gente fala do olho, é porque o olho, ele tem as vias lacrimais, ele é úmido. E por ele ser úmido e a gente também ter o costume de tocar o olho,
A gente pode, né? O vírus pode, naquela gotícula, quando você fala, quando você sente às vezes que uma pessoa fala e libera uma gotícula, né? Então pode ir para o seu olho. Não é que ele vai penetrar a parte ocular e ir para a via respiratória. Mas é aquele nosso hábito de mexer, né? Aqui sai uma lágrima, sempre você mexe no olho, sai um líquido, e daqui a pouco você está, né? Com aqueles hábitos nossos. Então, é precaução. Agora, contaminação ocular realmente não existe. Essa comunicação. Doutora, a senhora falou aí sobre a questão do Ministério da Saúde oscilar em relação ao que eles pensam que é saudável, o que não é saudável, o que vai ajudar, o que não vai, né? Eu estou olhando aqui agora o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria da Bahia, né? E eles divulgaram há poucos instantes, quer dizer, há poucas horas. Segundo o último boletim da CESAB, foram registrados 651 casos de Covid-19, com a taxa de crescimento de 1,6%, né? 41 óbitos, 465 curados. Dos 41.577 casos confirmados desde o início da pandemia na Bahia, 18.351 já são considerados curados, 21.963 encontram-se ativos e 1.263 óbitos confirmados. No entanto, doutora, eu queria saber o seguinte, a senhora, tem gente que acha que esse vírus, o coronavírus, né, e a doença dele, a Covid-19, é uma gripezinha comum, é um resfriadinho normal. Embora a gente saiba, né, pelo que os infectologistas têm dito por aí, que 80%, 85% das pessoas ficam curadas e só 5% vão a óbito, essa doença é alguma coisa realmente para a gente ficar atento, ter medo, ou é um exagero da mídia, é um exagero dos governos que querem de alguma forma meter a mão no bolso do povo? Como é isso aí para a senhora? É um assunto delicado, né, Márcio? A gente não vai entrar na seara política partidária, né? Vamos falar como pandemia mundial, envolve o executivo dos países. Executivos são aquelas pessoas que estão como prefeitos, primeiro-ministros, chancelés, né? Enfim, aqueles que estão ali para governar o efeito sociedade que nós vivemos. E aí permitir que as leis sejam executadas. Nosso país chamam isso de Constituição, né? E aí, nesse contexto, houve uma falha nossa, quando eu falo nossa, de todos os países, né, porque é pandemia mundial, e daqui a pouco eu respondo a pergunta da Cristiane sobre vacina e da mutação do vírus. Houve uma negligência em justamente achar isso, né? Tal como a influenza, tal como a gripe, as pessoas vão se contaminar, mas não vai haver morte, porque tal como o MERS, o SARS, né, deficiência respiratória aguda. Mas quantas pessoas iriam ser atingidas? O problema dos outros países foi justamente de não considerar que é uma doença viral e não entender, né, e respeitar essa questão da nossa origem étnica, que as pessoas chamam de raça. Você veja como foi avassalador na Itália. E aquelas pessoas têm uma origem, você gosta de estudar um pouco isso, né? Dessa história da nosso DNA, né? É muito bacana isso. Então, é muito próximo, né? Embora tenhamos uma mistura, um pool genético, né? Uma mistura genética, mas os países da Itália, né? Os europeus com a China, os mongóis, os branquelos, né? Que a gente chama, tem até os albinos, inclusive, que é uma doença genética. Então, há uma proximidade genética dessas pessoas que condiz com o fator imunitário dessas etnias ou dessas raças. Tá certo? Isso foi negligenciado. Muitas vezes isso é negligenciado. Você vê que o comportamento da morte do Covid não foi tão abrupta, agressiva, contundente na África, mas já com indígenas, sim. E se você parar para pensar um pouquinho mais, indígena é um povo tão em contato com a natureza, né? Com arboviroses, inclusive. Por que será? Entendi. Porque o tipo de imunidade que eles têm uma imunidade muito forte. Eles têm contato com escorpião, com cobra, com água contaminada, né? Então, a gente precisa considerar isso. Do ponto de vista do governamental que se falou,
Bom, tá mais claro. O número de mortes que está existindo aí já prova que não é uma gripezinha. E isso prova como nós somos egoístas, né? Eu sou assintomática, mas a minha mãe tem comorbidades. E aí? Foi isso que aconteceu. E o nosso país me deixa mais intrigada ainda, porque o nosso país é o SUS. Quem paga e quem gere o SUS é o próprio governo, é o próprio executivo. Então, ele está gastando duas vezes, com bolsa, né, com cala-boca, paliativos, e com SUS porque ele paga. Porque se fosse tal como dizem por aí, né, alguns governantes, nos Estados Unidos ia deixar o povo ficar doente, porque eles pagam uma conta violenta. Quem vai nos Estados Unidos sabe que tem que fazer um segurozinho básico para ir para lá, né? E outros países também. Então, se fosse para ganhar dinheiro, era melhor deixar adoecer, porque o Trump está arrecadando horrores com as mortes. Mas a gente precisa categorizar as coisas, né? Agora, a senhora falou uma questão interessante, bem, tudo que ela está falando é interessante, mas uma questão muito interessante que eu percebi agora é a questão da etnia, das pessoas serem mais resistentes ou menos resistentes à Covid-19. Citou o exemplo da Europa e o exemplo da África, né? Mas essa manhã eu li algo sobre a questão de estudos em andamento, falando sobre a questão do sangue, né? Do tipo de sangue. As pessoas têm mais propensão a desenvolverem a Covid, e do sangue tipo O, as pessoas têm menos propensão de desenvolverem a forma mais agressiva da Covid-19. Isso ainda não é nada comprovado, é só um estudo sem muita comprovação científica. Márcio, é interessante essa pergunta mesmo, porque assim, eu sempre falo isso para os meninos de TCC, né? As pesquisas com seres humanos, elas são muito limitadas. Tem a questão ética e tem a questão da amostragem, né? De quanto. Quando eu trabalho com bactérias, com fungos, eu faço eu tenho uma maior amplitude de réplicas, sabe? De amostras, na escala de 10, 100, 1000. Quando a gente trabalha com humanos, você vai ler um trabalho como esse, ele fala de 20 pessoas, 1000 pessoas. Para a população da China, 1000 pessoas não é a mesma coisa para a população do Brasil. 1000 pessoas para a Cruz das Almas, porcentagem, né? Não é 1000 para a população de Salvador, quando a gente faz porcentagem, né? Então, 1000 casos em Cruz das Almas, que é uma cidade pequena, para 1000 casos em Salvador, 1000 casos em São Paulo, né? Então, essa relatividade numérica ela é importante de ser considerada. Uma questão importante que você colocou do sistema A, B, O, que é a nossa classificação sanguínea, é um fato muito preponderante no aspecto da imunologia. Esse negócio de aumentar a imunologia, né? Aumentar a imunidade. E eu converso muito isso com meus alunos de imunologia, né? Que é uma disciplina que eu leciono aqui na Faculdade Maria Amilza Famã. O sistema ABO, ele é o mais utilizado, porque ele mostra antígenos, ele traz, né, as características de antígenos mais contrastantes entre as pessoas. Antígenos que cada um produz. Então, quando eu sou A, anti-B, anti-O, quem é B, tá? Vice-versa. Existem outros, acho que 9 sistemas. Tem o sistema MN, tá? Tem vários outros sistemas. O sistema Diego, né, que é em homenagem ao descobridor, que eles reportam, e a gente não adota esses sistemas, e aí a gente diz que a pessoa é A, mas na verdade ela é A, mas ela também tem um Q, né? De um sistema também M. Eu posso ser AM, e você já pode ser A e N. Inclusive, esse MN é muito interessante, eu digo isso porque eu estou estudando com um aluno meu, que está fazendo um TCC sobre a questão do Covid, que ele está relacionado às glicoproteínas. Ó, glicoproteína, um envelopezinho do vírus. Tá? Então, tem essa questão da representatividade numérica do que está sendo estudado. A população do Brasil, acho que é 80 e tantos %, eu até li isso, é A. Então, é óbvio que esse estudo, a probabilidade de você entrevistar ou, né, trabalhar com pessoas O, A, B, que é raríssima, é remota, né? Na China também, eu li isso. Na China, a maioria das pessoas tem sangue tipo A, na classificação A, B, O. Então, é uma hiperestimação. E outra coisa que eu gosto de chamar a atenção com relação a essas pesquisas que estão saindo agora é que elas não são avaliadas por pares. Ou seja, quando eu submeto o meu projeto, o meu trabalho, o meu manuscrito,
vários expertises. Primeiro, o editor vai ler o trabalho e vai dizer, né, tem metodologia, tem rigor, tem mérito. E vai para os pares, ou seja, pesquisadores que trabalham com aquilo. Mas a gente está numa ânsia tão grande por informações que está sendo liberado sem essas revisões. Tanto é que saíram alguns trabalhos aí duvidosos, com a cloroquina, por exemplo, que já foram removidos. Porque a gente lida com o caráter das pessoas também, né? Infelizmente, tem esse jogo financeiro e de caráter, de princípios de cada um. Então, gente, encarem as pesquisas como informativas. E deixem para quem é da área de saúde, quem é cientista, delegar, né? Porque nenhuma pesquisa base, ela é martelo batido para dizer assim, pode utilizar esse medicamento. Há uma bateria de processos, né, legais, normativos, para se ter uma medicação. E agora, só para fechar isso aí, a gente fala do reaproveitamento de fármacos, que é isso que está acontecendo. Para você liberar um fármaco, pode ser para salvar vidas, mas você precisa passar por uma série de... Então, a gente tem estudado para fazer o quê? Reaproveitar. Um medicamento serve para isso, mas pode servir para isso aqui também. E falando desses medicamentos, o Dr. Thiago da Oliveira tem uma questão aqui, que é o seguinte: posso usar vacina depois que eu fui contaminado? Isso... A vacina do Covid-19 ainda está em testes. Né? A gente vai verificar de que forma essa vacina vai ser feita, por exemplo, quando é vírus vivo atenuado, tá? E aí ver como vai ser a mobilização dessa vacina. Se for vírus vivo atenuado, se for com proteína, você pode utilizar. Acho que um exemplo que eu posso dar para vocês entenderem é a do HPV. Quando fizeram a primeira vacina contra o HPV, que é aquele vírus que é um fator preponderante de câncer em mulheres, né, de colo de útero em mulheres, quem já tinha tido contato com HPV não podia tomar. E se você fosse fazer o teste, nós mulheres, 99% temos. Vários sorotipos dele. Então, aí eles modificaram, a gente conseguiu identificar o genoma e isolar a proteína que você pode colocar para o corpo produzir os anticorpos. Essa é a dificuldade, porque aquela glicoproteína do vírus é muito parecida com as nossas. Resumindo, a gente precisa encontrar um detalhezinho diferente nessa composição proteica do vírus, para que a gente produza em larga escala, coloque no nosso corpo, e o corpo, a gente tem que reagir contra isso. O sistema imunológico não deixa passar desapercebido. Né? Então, ainda não há como a gente falar sobre poder ou não usar quando está né? assintomático, porque a gente não sabe se vai ser vírus atenuado ou a proteína isolada. Certo. Grazi Brito perguntou o seguinte: a Covid pode afetar o sistema nervoso? Nesse caso, as pessoas que se contaminaram podem desenvolver com mais facilidade doenças como Alzheimer ou outras doenças neurológicas? Os vírus, eles têm uma particularidade, né, de contato com o nosso sistema neural, até porque o sistema imunológico está muito em comunicação, os neuroreceptores, né, está muito associado com as questões neurais. Tá? Ele atingiu o cérebro, nada, pelo menos eu não li nada a respeito disso, mas ele inibir a estimulação, né, a excitação, a estimulação química de neurotransmissores, isso é muito factível. Tá? Chegar a atingir o cérebro como outros vírus, ainda não se viu nada sobre. Pelo menos eu não li nada sobre. Mas ele bloquear a ação de receptores, neurotransmissores, sim. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta, alguém comentou sobre a máscara, viu, Márcio? É a N95, ela disse que trabalha, mas que eles não estão oferecendo essa máscara N95. É a classificação dos filtros da máscara, é aquilo que eu falei, né? Se é uma pessoa que trabalha em hospitais, olha aí os nossos agentes de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, maqueiro, motorista né? Enfim, quem tem contato com a carga viral precisa sim dos EPIs profissionais, né? E não esses que nós usamos de forma rotineira no nosso dia a dia. Então, realmente isso precisa ser ponderado. Eu vi também que alguém perguntou, eu não me lembro o nome da pessoa que perguntou aqui agora, me perdoe, mas eu vi que alguém perguntou sobre a questão da faixa etária, né? A gente vê que geralmente as pessoas que têm, a maioria das pessoas que têm morrido são pessoas
mais idosas, né? Também pessoas com comorbidades associadas, né? Essa questão da faixa etária é tão decisiva assim, por quê? Porque esse vírus atinge as pessoas sofrem de problemas respiratórios, né? Por quê? Ó, a questão da faixa etária é porque nasce, cresce, reproduz, morre, né? Então, a parte senil, né? Quando a gente está no processo de envelhecimento, nosso processo de divisão celular, nosso processo de metabolismo, o tônus da musculatura, a própria imunidade, ela cai. Porque imagina, quando um bebê nasce, ele não tem imunidade. Porque se um bebê tão frágil já nasce com um ótimo de imunidade, ele vai ter hipersensibilidade a tudo. Porque ele estava no lugar praticamente asséptico, tá? E aí, com o idoso, é o contrário. O idoso vai ficando frágil, vai se debilitando, né, pelo próprio processo de envelhecimento para a morte. Então, se ele tem uma né, um ótimo de imunidade, ele vai ter processos de hipersensibilidade e as próprias doenças autoimunes. O que tem acontecido de doença autoimune em faixas etárias mais elevadas é exatamente isso. Né? Então, a gente precisa respeitar esse status do nosso corpo. O nosso sistema imunológico, quem modula somos nós, com o que a gente come, principalmente, com o que a gente respira, com o que a gente tem contato. Não é de um dia para outro tomar uma vitamina C, uma vitamina D, entrou, minha imunidade está up. Porque a gente precisa sintetizar, absorver isso. E muitas vezes você toma um suplemento e faz xixi. Só gastou dinheiro. Né? Tem isso acontecendo demais. Então, a faixa etária está relacionada a isso. As pessoas mais velhas já estão com a parte respiratória mais cansada, ou seja, mais fragilizada. O tônus da musculatura dos órgãos, dos brônquios pulmonares. O sistema cardio, né? O tônus e a elasticidade, esse movimento do coração bombear, já está um pouco mais cansado. Veja que isso é uma vantagem. Quando a pessoa mais nova tem infarto, ele é fulminante, porque faz dá um travo. Quando é o mais velho, vai e ele consegue voltar, né? Faz a massagem e volta. Então, é a natureza, né? Biólogo não gosta muito da palavra perfeição, mas o nosso corpo, né? O que vem de Deus, né? Para quem acredita em Deus, e eu acredito, o que vem de Deus é perfeito, a natureza é perfeita. Então, a gente precisa entender que as pessoas mais velhas, elas têm essa fragilidade imunológica que é natural, mas se é uma pessoa que hoje a gente tem a idade, a longevidade está ampliada, então a gente tem hoje pessoas com 70 anos que têm um tônus muscular, uma atividade de exercício, um cuidado de alimentação, que tem uma imunidade, né, relativamente, mas é o atleta, né, que o nosso presidente fala. É uma memória, né? É uma memória, né? Imunológica. Essa questão é extremamente interessante, porque a gente está pensando muito em preservar o rosto, colocar máscara, luvas, touca, né? Para não contaminar o cabelo, etc. Mas a gente está esquecendo de comer bem, né? Tudo começa pelo que nós comemos. E a modulação do nosso sistema imunológico é alimentar. Então, veja, você tomar um suplemento de vitamina D, um precursor de vitamina D, que não existe vitamina D, a gente é quem produz, né? E tem que ter os fótons de luz do sol. Então, pode gastar dinheiro dizendo que é vitamina D. Não se vende vitamina D. C, A, E vende, mas D não. D é só a gente produz. E tem que tomar um cofator, né? Um suplemento de vitamina D e se expor aos fótons de luz, né? A incidência de luz, para que isso seja bioconvertido e absorvido para o nosso corpo. Senão, o que é que eu estou dizendo? Não entra na corrente sanguínea. Passa no sistema digestório, urina. Se é sólido, fezes. Suplementação é isso. Se você não está preparado para receber aquela suplementação, você só está gastando dinheiro e sobrecarregando fígado e rins, que está sendo também muito comum isso, né? Para as pessoas que têm esse hábito de suplementação. Porque quando você come, Márcio, você mastiga, e aí você libera enzimas, e aí você se comunica, né, com o estômago. Lá vai carboidrato, lá vai açúcar. Vai umas vitaminas lipossolúveis, ou seja, que é solúvel em água, com gordura. A gente precisa de gordura, a gente precisa de açúcar. Açúcar não é veneno. Quem está dizendo isso, né? A sacarose, esse açúcar refinado em excesso, é tóxico. Tudo demais é tóxico. Né? Vitamina A em excesso é teratogênico, causa má formação. Né? Então, a hipervitaminose ela é pior do que a hipovitaminose.
Muitas vezes, Entendi. né? Porque Então, torna-se tóxico. tudo está no equilíbrio, né? É como a gente tem 28 segundos agora restantes. Então, tudo está no equilíbrio, né, doutora? Tudo é equilíbrio. Homeostase para o corpo se chama de homeostase, né? Equilíbrio Pronto. do corpo e a gente precisa equilibrar a nossa vivência. Vamos, gente, respeitar esse momento de pensar em respeitar, né? Essa casa maior que é o ecossistema. É um Muito vírus, mas obrigado. ele tem espaço. Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Hoje a gente vai conversar, né, com a bióloga e